A paz, irmãos e irmãs, mais uma vez juntinho, louvando o Senhor, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor está fazendo. Se o Elcio parar, vou continuar orando. Agradecendo a Deus. Tá difícil. Gente, tá uma chuva tão gostosa. E nós queremos louvar a Deus, agradecer a Deus Todo-Poderoso por mais um dia. Pai, obrigado pelo alimento que colocou na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, por tudo, Pai. Glórias nós te damos, Senhor, por esse momento que nos unimos com outros irmãos. Vamos louvar, te agradecer, te benzer, Pai. Entregar os nossos pedidos de oração, tudo na tua presença. Ouvir a tua palavra e ver o que o Senhor tem que falar para cada um de nós. Amém, aleluia, Senhor. Glórias, louvores a ti. Oh, aleluia. Daí Pai do Senhor. E irmãos, e hoje nós estamos um tempinho chuvoso, choveu a noite toda, quase o dia todo, e agora nesse momento estamos uma pé d'água aqui, mas caindo muita água mesmo. Aí a gente está precisando. É melhor essa chuvarada toda do que nós passarmos igual o ano passado, 5 meses sem chuva. Vem mais pra cá bem, acho que não tá bom. Amém? E que bom, né? Que a gente está todo mundo aqui, juntos, né? Daqui a pouco nós temos um culto, nós vamos às 19 horas. De na paz. E é sempre uma alegria a gente estar junto, orando pelos irmãos, né? Eu estava orando agora pela Alda, né? Que o Daílson mandou. Tá enferma, né, Daílson? E nós estamos orando por ela, pedindo para que Deus abençoe a vida dela, toque nela com amor. E vamos colocando ela, viu, Edna? Coloca a Alda, tá bom? Na presença de Deus Todo-Poderoso também, nas suas orações. E cada irmão que entrar, coloca ela na presença de Deus Todo-Poderoso, né? E nós juntos, na presença dele, orando um pelos outros, Deus vai curando, Deus vai tocando. E a gente vai louvando e agradecendo, tá bom? Sempre juntinhos em oração. Pode falar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre milagre. Nós vamos falar um pouquinho sobre providência divina, confiança, né? Essas coisas. A gente vai ler a palavra que está escrito lá em 2 Reis, capítulo 4. É muito grave, né, Daí Deus coloca a mão sobre ela, né? Vai orar. Nós queremos que nesse momento o Senhor já está com as mãos sobre ela, viu, meu irmão? Vamos orar para que Deus traga, assim, alívio para ela, conforto para ela. Tira toda a dor dela. Coloque as mãos poderosas sobre a família dela. Você falou sobre o esposo, os filhos, a mãe, o pai, né? Cada um da família, os amigos, que a gente vai colocando todos na presença desse Deus Todo-Poderoso, né? Tá bom? Vamos continuar em oração. Joana, paz, irmão. A Joana é da família Sebastião, né? A irmã da Cícera, da Maria. E nós estamos juntinhos aqui orando. É assim, é a Joana. É assim, bem. O Elcio está em dúvida, mas é assim. Eu não consigo ver a foto. Mas amém? Amém? E aí, irmãos, a gente vai orar. É assim. Irmãos, presta atenção. A Jéssica, né? Ou Fabiano. É o Fabiano. Fabiano. Amém? Paz. Deus, em nome de Jesus, nesse momento nós vamos entregar a todos os irmãos. Pedir que o Senhor possa abençoar aquelas pessoas que estão conosco, assistindo. Colocar sua unção. Colocar o Teu Espírito Santo de entendimento, que nós possamos ser usados pelo Seu Espírito Santo, que nós possamos ministrar a palavra e a gente está sempre aprendendo, que nosso coração absorva para essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Eu sempre falo isso, irmão, sabe por quê? Porque às vezes a gente pode ler a palavra de Deus não como um livro, assim, uma coisa qualquer, uma leitura, né? Mas a gente lê como eu mesmo, eu mesmo. Amém. E a gente lê a palavra de Deus não como uma leitura assim que passa. A gente vai lendo, vai meditando e toda a palavra, desde o começo da Bíblia, desde o início do Gênesis até o Apocalipse,
Se você ler 10 vezes ela vai falar de uma maneira diferente, conosco, nos ensinando. Amém? Segundo Reis, capítulo 4, vai falar daquele azeite que foi aumentado, né, Célia? Lê, Célia. Então... Eliseu aumenta o azeite da viúva. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio ao credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse o seu filho: traz-me um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivem do resto. Amém? Essa palavra é maravilhosa. Diego, a paz. Muito bonita. Paz, Diego. Uma palavra bonita, né, Sérgio? Amém. Sabe que... Henrique, a paz, várias Henrique. vezes, Edna, de Santo André, Ai, que bênção. minha prima querida, Pai do Senhor. Essa palavra é maravilhosa. Feliz Ano Novo, para quem eu ainda não vi esse ano ainda, né? E essa palavra ela é muito bonita. Por quê que ela é bonita? Porque ela vai mostrar para nós várias coisas. Que essa mulher, está escrito aqui, ela é mulher de um dos filhos dos profetas. Uma pessoa que estava sendo estudo na escola do profeta Eliseu. Ele estava aprendendo na escola. E esse homem ele era casado, tinha os 2 filhos e veio a falecer. Porque Eliseu ele era profeta e ele ensinava. E ensinava. Aí, irmãos, e naquele tempo eu já falei, se você tivesse uma pessoa tivesse devendo, você pagava, ou sendo escravo, ou eles tomavam o seu filho, tua filha, e levavam embora para pagar essa dívida, né? E os credores vieram na casa dela e falou: amanhã a gente vai voltar e a gente vai levar os seus filhos como pagamento que seu marido devia para nós. A gente não sabe o quanto. Porém, nós sabemos que naquele tempo o azeite custava uma fortuna. Até hoje é uma fortuna. A gente compra um vidrinho de azeite puro, é R$25, R$20, né? E vai saber lá se é puro, se é misturado com óleo de soja, né? Porque a gente nunca sabe hoje o que a gente está comprando, verdadeiro ou falso. Mas é caro. Antigamente era mais caro porque era muito difícil extrair azeite. Imagina quebrar aquela semente dura, né? Extrair, era muito caro. E ela falou: agora o que eu vou fazer? Eu já perdi meu marido, eu não tenho nada. Tinha só os filhos, né? Eu só tenho meus filhos. O precioso para ela era E ela os filhos. foi buscar ajuda onde? No Lá no profeta. profeta. O que ela falou assim, ó: tu sabes que eu não tenho. Que meu marido morreu? Que ele morreu, tu sabes que o teu servo servia o Senhor. E aí veio o credor para levar os meus filhos para serem servos. E Eliseu falou assim: o que eu hei de fazer? Ele também conhecia o homem, sabia que ele era uma boa pessoa, era uma né? boa pessoa. O que você tem em casa? O profeta, Deus já deu uma direção para ele. Ela falou: sua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Eu imagino um potinho de azeite, não tanto, porque era tão caro que as pessoas não podiam ter um monte. Ele falou: vai. Eu imagino assim, ó, você tem muitos amigos na sua vila, lá onde você mora, tal.
né? A importância de A ter amigos importância de também, ter, né? porque você vai pedir muitas vasilhas emprestadas. Ele fala assim, não poucas, a palavra fala, vazios, vasos, vazios, na minha Bíblia está escrita, eu ainda grifei, e não poucos, muito, tudo que você puder arrecadar, tudo. Então você entra na porta, entra no seu quarto, fecha a porta sobre ti e seus filhos e vai enchendo eles, deita azeite daquele pouquinho que você tem nos vasos e vai separando. Na hora que encher, você tira. Não, aí, Elcio, espera aí só um pouquinho. Aí eu fico pensando assim, né? Você já pensou se ela conta para alguém que ela ia pegar, para alguém que ela tinha que pegar a vasilha emprestada, ela ia falar assim: ai, eu tô levando. Ai, recusa. Desculpa, irmãos, eu devia ter abaixado o som, né? Não faz mal. Então, ó, você já pensou se ela conta para a pessoa que ela vai pedir a vasilha para a vizinha? Eu vim pegar as vasilhas porque eu tenho um pouquinho de azeite e eu vou encher as outras vasilhas. E eu achar que a mulher era meia, ainda bem que ela não falou nada, porque o profeta falou assim para ela: vai, entra no teu quarto com os teus filhos. Tem coisas que é a gente e Deus, né? Se você for pedir opinião para alguém, se você for falar com alguém, talvez você não consiga fazer nada, né? Então, naquele momento, ela estava obedecendo o que o profeta falou para ela, né? Direitinho. Vai, pega as vasilhas, entra no teu quarto, derrama sobre as vasilhas vazias o teu azeite. Acho que ela falou, como? Tantas vasilhas, mas ela foi lá e creu, teve fé de fazer tudo como foi falado. E no derramar do azeite aconteceu o milagre, né? Porque o milagre não estava na botija de azeite, o milagre não estava nas vasilhas vazias, mas o milagre estava no derramar do azeite. É assim que acontece na vida da gente, né? O milagre acontece com pouco que você tem, às vezes você não enxerga. Às vezes fala, ai, estou perdida na vida, não tem, olha, mas, nossa, não sei o que eu vou fazer, não tem como me pegar. E você não consegue enxergar o milagre que está ali pertinho, com pouco que você tem, dá para fazer muito, né? Eu fico pensando assim, como Deus usa, né? O pouco que você tem. Eu fico vendo, eu falo, Senhor, quando foi abrir o mar, usou como que chama? A vara? Só um toque, do cajado de Moisés. O cajado de Moisés, sabe assim, era só o cajado para abrir o mar. Deus falou só assim, ó, fere as águas, só encosta. Usou o cajado. Mas essa mulher usou a botija de azeite. É lindo isso. Eu acho assim, a obediência, né, porque ela não questionou, né? Ela foi, pediu, fez como encheu, deve ter enchido a casa de vasos, pegou todos os vizinhos de vasos vazios e ela fez isso. Colocou eles para encher e ela ficou espantada, porque nunca parou de sair o azeite daquele vasinho pequeno e foi enchendo. O que aconteceu? Filho, me dá mais um. Acabou, mamãe. E o azeite acabou também, parou de derramar na hora certa. Porque Deus ele faz as coisas na hora certa. Para Deus não tem desperdício. Se ele quisesse fazer uma bica de bambu escorrendo azeite 24 horas, ele faria. Mas não foi assim. Aí, irmãos, foi realizado uma grande obra de Deus, uma profecia. Ela obedeceu o profeta. Aí ela falou, o que agora? O que eu vou fazer com esse azeite? Os vasos não são meus. Mas ele fazia uma fortuna. E ela foi para aí quem? Ela correu para ele de novo. E agora? O homem de Deus. Foi para o homem de Deus. O que eu vou fazer agora, com esse azeite? Aí, no versículo 7 fala assim, ela veio e o fez ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. O Simar fala assim, quando ele prega, que essa daqui foi a primeira aposentadoria da Bíblia. Ele sempre fala isso. Ele sempre fala. Por quê? Porque olha o valor que tinha isso. Vai, vende, paga sua dívida, de certo, paga até as vasilhas que você pegou emprestado, devolve, não sei, e vive do resto. Ela ganhou muito dinheiro. Ela deu para fazer tudo isso. Então, irmãos, a gente... Mas qual que é a lição?
A lição é assim, ó, quando você tem uma pessoa de Deus na tua família, como o esposo dela era de Deus, mesmo depois de morto, o Senhor continuou ajudando, né? Ele era uma pessoa que estava na presença de Deus, ela também devia ser uma pessoa que aprendeu com ele, né? Tudo ele devia trazer para ela, eles deviam ser uma família ali na presença, né? Eu acho não, eu tenho certeza que você planta hoje, o que eu estou plantando hoje, pode ser que venha meu filho, meu neto colher no futuro. Às vezes a gente não vê o fruto. Eu falo que é como se plantar uma jabuticabeira pequena. Nossa, plantei uma, demorou 13 anos para dar fruto. 13 anos. Mas depois não para de dar fruto. Né? Aí, irmãos, é isso. Que lindo, né? A gente podia falar muitas outras coisas sobre esse texto, mas eu acho que é o necessário, né? A gente a obediência, obedecer, a fé, a perseverança, ser pessoas boas de Deus. Imagina se essa viúva fosse uma fofoqueira, aquelas intriguentas, briguenta, barraqueira. Se ela ia arrumar vaso, ia arrumar uns 2 ou 3. Imagina por esse ângulo, sabe? Imagina se o marido dela não fosse uma pessoa que não fosse de oração, não gostasse de nada, não servisse a Deus, fosse Ela não ia conhecer o Eliseu. Ela não conheceria. Então, irmãos, é um si, né? Mas não foi. Amém? Esse si tem que ser deixado de lado. Por isso que é bom a gente andar no caminho certo, né? Luiz Carlos, Edna, Diego, Daílson. Por isso que o certo é a gente estar procurando o caminho, estar na presença do Senhor. Sempre procurando andar, sabe, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. O bom da vida, eu falo para todo mundo isso. Eu nunca tive pretensão de ser rico, nunca tive pretensão de ser, sabe, como é que fala, Célia, quando a pessoa quando você quer ter as coisas para se mostrar, como que é, assim... O Elcio inventa as coisas. Eu invento a Célia, não sabe. Não, eu tô falando de pretensão. Mas Deus, ele vai abençoando a gente conforme a gente vai conquistando com o trabalho, com muito esforço e com honestidade. Isso daí eu falo. E como é bom você andar no mundo, em todos os lugares que você for, de cabeça erguida, não dever ser um bom pagador, honrar os seus compromissos, ser fiel com seus compromissos, principalmente com coisa relacionada a dinheiro, simplesmente, sabe? Porque ninguém tem obrigação de te emprestar alguma coisa, de fazer um favor e não ser pago, não ser retribuído, ninguém tem. E isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida. Eu falo para todo mundo, não adianta a pessoa falar que eu sou religioso e nada, e ele não ser correto. Eu não estou falando só correto de dinheiro, não, é correto em todas as um bom trabalhador, um bom funcionário. Se você está trabalhando numa firma, numa fábrica, seja o que for, que tipo de firma, honra teu patrão, ele que te paga, ele que te ajuda, sabe? E isso é importante. Abaixa o som. Desculpa, irmãos, é que depois a gente liga para ela, é a Adriana. Amém? E então, irmãos, é isso. Uma mensagem que a gente leu, como que é bom. E eu estou vendo aqui em Hebreus, fala assim, ó, em Hebreus 11, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Nós não vemos, mas nós cremos que vamos receber. Isso é fé, sabe? É ter fé que você vai receber aquilo que você não vê ainda, né? Certeza. Amém. De que você não vê, né? Aí ele fala, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. Sim. E que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Ele gerou, né? Olha, sabe, nada existia, mas... Palavra, irmão, palavra bíblica, viu? Tô vendo aqui. Eu falo muito para os outros, pra gente... Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, pela fé. E que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, que nós somos servos,
A nossa pretensão é continuar sempre acreditando e pedindo que o Senhor aumente a nossa fé. Cada dia, em cada momento. Eu falo que a fé é a chave para a gente conseguir as bênçãos de Deus, né? Para que Deus se agrade, porque a falta de fé é a dúvida, e se a gente duvidar de Deus, a gente não vai ter as bênçãos dele. Amém. E eu venho te louvar e agradecer pela nossa família, que são vocês também que assistem, que estão sempre orando no mesmo propósito, pedindo que o Senhor esteja conosco em todos os momentos. Nós nunca falamos de uma determinada, nós nunca falamos de uma determinada religião, essa ou aquela, e nem vamos falar, porque nós temos a certeza que a gente, na palavra de Deus, está escrito: aquele que declarar aqui, irmãos, que Jesus Cristo é o Senhor absoluto da nossa vida, essa é a religião, sabe? Verdadeira. Vamos orar por José Felipe, aquele menininho que você falou hoje. Nós estamos orando por José Felipe, que os irmãos pediram. Senhor, que o Senhor possa colocar esse menino, sabe, Pai, que teve um problema. Uma criança no baço? Uma criança, no estômago, acho. No estômago, no baço, não sei. Em nome de Jesus, coloca a sua mão poderosa, Pai, aliviando ele, curando ele, Pai. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor sabe o que ele precisa nesse momento. Sobre a Alda, Pai. Sobre a tia Alda também, que está doente, a minha tia, minha madrinha lá de Sacramento. As duas Alda hoje, né? Sobre a tia Lourdes, que vai fazer uma cirurgia. O Áureo. Em nome de Jesus, Pai, amém. Que o Senhor possa vir, em nome de Jesus, estar... Tem alguém muito preocupado ligando aqui. Colocar a tua mão poderosa sobre todas as pessoas que nos pediram oração, todas as pessoas que têm o mesmo propósito que o nosso, Pai, de te louvar, de te agradecer, é o que nós viemos te pedir nesse momento. Amém, aleluia. E agora eu vou falar, daqui a pouco nós vamos para o culto. Hoje, essa sexta-feira, que vocês possam ter uma semana, o final de semana abençoado. Hoje choveu quase 24 horas aqui na nossa cidade, né? E aí a gente vai falar a bênção apostólica. Vocês têm um final de semana maravilhoso. Pastora Anice. Um final de semana abençoado por Deus, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, e todos dizem amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo nosso Deus, quem pedirá? Ninguém. Irmãos, amém. Perdão pelos telefonemas, esqueci de abaixar o volume, tá? Então vocês perdoem. Amém? Um abraço. Deus abençoe, um final de semana maravilhoso, abençoado, e até segunda-feira, se Deus quiser. Deus, vou continuar orando pela Alda, viu? Vamos orar toda hora, todo momento que a gente lembrar. Amém? Deus abençoe. Chuva de bênção.